A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma escola teológica esta noite. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que tem participado conosco da nossa escola. Sejam bem-vindos. Você que for entrando já vai avisando seus irmãos, nossos irmãos, que nós iniciamos a aula desta noite. Será mais um tema abençoado, um tema com esclarecimentos teológicos de algumas dúvidas. A aula de hoje será uma aula de esclarecimento com base bíblica, tá? E qualquer dúvida pode nos chamar no Mensagem que a gente vai estar esclarecendo para vocês essas dúvidas de forma mais pessoal. Seja bem-vindo, irmão Alberto, à nossa escola teológica. Deus abençoe. Já vai entrando, querido, e vai compartilhando aí, tá, com os irmãos. Sejam bem-vindos a mais uma noite que nós iremos aprender sobre a veracidade da palavra. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes e vai até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Antemão, antes de iniciar o tema desta noite, queremos agradecer pela vida de todos os semeadores da obra missionária, todos os semeadores do nosso ministério pessoal, os semeadores do nosso ministério como igreja. Seja bem-vinda, evangelista Fátima, missionária Márcia, que está lá em Caxias, no Maranhão. Que Deus abençoe vocês nesta missão linda e maravilhosa em Caxias. Seja bem-vindo, Moisés, irmão Moisés, lá do Campo Missionário de São Pedro. Seja bem-vindo, irmão Josenildo Correia. Isso, deixa Deus te usar para compartilhar esse vídeo, esta aula, para que mais pessoas venham ser alcançadas. Irmão Felipe, da Espanha, seja bem-vindo em nome de Jesus. Um abraço, irmão Felipe, aos irmãos aí em Oviedo, na Espanha. Um abraço, coração, mesmo para os irmãos de Oviedo, na Espanha. Queridos, há uma grande importância no tema que eu irei abordar esta noite. O tema desta noite é a importância de congregar em comunhão com os irmãos no templo. Seja bem-vinda, irmã Liliana. Glória a Deus, abençoe, irmã Liliana. Manda um abraço para o Eduardo. Vai já compartilhando aí, Leila, por favor. Glória a Deus. O tema de hoje é a importância de fazer parte de uma congregação, da comunhão no partir do pão e nas orações no templo. Estamos vivendo tempos trabalhosos e tempos onde há muitas falsas interpretações teológicas e pessoas pegam até textos isolados para tentar colocar como base dentro de uma heresia, tá? Então o tema de hoje é um tema para esclarecer a vocês. Seja bem-vinda, irmã Sônia, evangelista Sônia. Então o tema de hoje é um tema para esclarecer a você, para quando essas pessoas chegarem até você,
Você tem uma base bíblica para poder responder essas pessoas dentro do contexto real teológico. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada, queridos, a Bíblia Sagrada é o nosso livro de regra, fé e prática. Então, ou seja, quando qualquer um de nós quebramos ali princípios teológicos, tentamos desvirtuar, né, os textos da palavra de Deus, nós estamos cometendo um grande erro. Então temos que ter muito cuidado com isso. E muitas coisas evoluíram, veio a tecnologia, né, veio muitas linhas de pensamento, mas nós temos que perseverar e sermos constantes na palavra. Quero dizer para os irmãos que desde a antiga aliança, é da vontade de Deus que o povo congregue, que o povo esteja em comunhão, que o povo esteja reunido em oração, que o povo esteja reunido para adorar e exaltar o nome do Senhor. Tá, mas vamos lá. Eu quero agora, com base bíblica, desfazer teologicamente muitas mentiras que têm sendo pregadas de um tempo para cá. E tem me trazido preocupação, principalmente nesse período de pandemia, tá? Nesse período de pandemia. Porque muitos heréticos aproveitam, né, esse tempo de pandemia para poder manipular a mente de muitos cristãos. Seja bem-vindo, pastor Francisco Alas, homem de Deus, teólogo, missionária Márcia, que está em Caxias juntamente com a evangelista Fátima. Seja bem-vinda, missionária Rita, lá da QNL. Então, um favor que eu peço a vocês, no Espírito, já vai entrando e já vai clicando aí para que alguém possa assistir com você, tá bom? Então, o que acontece, gente? Não existe em um contexto teológico do cristão congregar sozinho. Dentro do contexto teológico, não existe um cristão sem princípios de submissão, debaixo de uma liderança e que não faça parte de um corpo. O que é a igreja? O que é a igreja? O que é a igreja, querido? Igreja vem do grego eclésia. O igreja em português, vem do grego eclésia, que no original significa um ajuntamento de grupo de pessoas em um lugar com foco de adorar a Deus. Isso significa a igreja no contexto teológico. Não existe teologicamente eu chegar assim para os irmãos entenderem melhor. Eu chegar assim, a partir de hoje eu vou congregar em casa, sozinho, não quero ir para o local de adoração que é o templo. Não, eu vou simplesmente acompanhar os cultos online, acompanhar as lives e para mim tá bom demais, né? Ouço a palavra que me convém, que eu goste, a palavra que eu gosto eu não ouço. Não tem como sobreviver um peixe fora do aquário. Ele vai morrer. Não tem como sobreviver
uma ovelha longe do aprisco, sem alimentação, sem um pastor para pastorear, sem a comunhão ali com os irmãos. Então, o que tem acontecido nesses últimos tempos? Muitos incentivos errados. Tenho visto lives, tenho assistido algumas lives e tem-se muito abordado esse tema, mas no contexto errado teológico. Infelizmente você ouve pessoas incentivar irmãos que até são pessoas novas na fé, pessoas que não têm um conhecimento teológico, incentivando esses irmãos a não congregar. Isso é uma aberração teológica. Queridos, quero aqui esclarecer. Seja bem-vindo, irmã Edilene, da Igreja Deus Vivo, sempre acompanhando as nossas lives também. Irmã Liliana Fernandes, seja bem-vinda. Irmão Ataíde também, que entrou. Glória a Deus. Mas vamos lá, gente. Deixa eu esclarecer aqui para vocês. Nós somos a igreja do Novo Testamento. Eu sou a igreja. Os irmãos que estão agora me assistindo são a igreja. Nós estamos em uma comunhão agora como igreja, apesar de ser por live, tá? Mas estamos como igreja nos reunindo de forma virtual, ok? Com todo respeito, concordo, tá? Concordo. Com todo respeito às lives, sou a favor das lives, nada contra as lives, tá bom? Nada contra as lives, nada contra culto online. Mas nunca será igual ao culto presencial ali no templo, ali no local de adoração. Nunca será igual. Isso aqui nunca será igual ao presencial. Isso é fato. É muito bom quando você está ali no local de adoração, no templo, que você entra para algo específico e ali eu posso chegar, olhar para o rosto da evangelista Fátima, olhar para ela, cumprimentá-la, né? Olhar para o rosto da evangelista Sônia, dizer: a paz do Senhor, querida, como é que você está? Está tudo bem? Olhar para a missionária Márcia e dizer: seja bem-vinda, querido, em nome de Jesus. Não há nada melhor, queridos, do que essa comunhão no templo, no local de adoração. Não há nada melhor do que isso. Mas o que acontece? Muitas heresias, muitas mensagens errôneas têm surgido, principalmente nessa época de pandemia. Então eu quero trazer um despertamento aqui para nós esta noite. Muito cuidado com os falsos ensinamentos. Muito cuidado, vamos observar o que o apóstolo Paulo falou. Muito cuidado, né? Com os falsos mestres, com os falsos ensinamentos. Não seja levado por ventos de doutrina, queridos. Não seja levado por ventos de doutrina, por falácias, por pessoas que pegam textos isolados. Deixa eu esclarecer aqui o primeiro ponto para vocês aqui. A igreja somos nós, tá? Ok. Eu sou a igreja, você é a igreja. Correto. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. A igreja somos nós. Mas isso não quer dizer que devamos ficar sem congregar. É porque eles pegam o texto isolado, aí quando chega alguém para dizer bem assim: querido, congregue, tenha a sua comunhão, tenha a sua igreja, tenha o seu local de adoração, tenha o seu pastor, tenha a sua equipe de obreiros, né? Tenha lá seus irmãos para você congregar. E a maioria dessas pessoas que não tem um espírito de corpo,
fala bem assim, não, para quê? Para que congregar? Para que estar indo ao templo? Para que a igreja sou eu? Aí eles pegam esse texto isolado, dizendo a igreja sou eu, como se fosse base de não ser acompanhada no templo, ser acompanhado no local de adoração. Isso está errado, tá? Está errado, está erradíssimo. Isso quebra um princípio teológico muito grande. Vamos lá. A igreja somos nós. Entretanto, nós temos que estar em comunhão, porque nós somos um corpo. Escreva aí nos comentários. A igreja é constituída de um corpo organizado. Escreva aí nos comentários. A igreja é um corpo organizado. Ou coloca assim: o cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Queridos, como é que a mão, né? Como é que uma mão aqui, como é que uma mão vai sobreviver sozinha? Me explique. Como é que uma mão ela vai sobreviver sozinha? Não tem como, né? Bem assim é a igreja. Cristo é o cabeça da igreja. E nós somos o corpo. Então, como é que uma mão vai sobreviver sozinha? Não tem como. Então, cada cristão, cada pessoa se completa, nós nos completamos ali no corpo. E o corpo se ajunta naquele local de adoração para algo específico. E a própria Bíblia diz que um canta um salmo, outro profetiza, outro lê a palavra, né? E assim nós somos edificados. Olha que coisa linda. Olha quando o corpo de Cristo se ajunta no local de adoração. Um exemplo, né? Pastor Wellington dirige o culto ali no local de adoração. Estamos ali focados. Pastor Wellington dirige o culto. Eu trago uma saudação, uma palavra. Deus usa a missionária Márcia para profetizar. Vem evangelista Sônia, tem uma revelação. Vem evangelista Fátima, canta um louvor. E ali o próprio Espírito, né, para edificação, nos usa para edificar o corpo. Entendeu? Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. E somando, nós somos edificadores do corpo da igreja pelo poder da palavra. Então, muito cuidado com esses ensinamentos que têm aparecido por aí, tá? Dizendo, meu pastor é Jesus. Querido, deixa eu esclarecer aqui. Jesus não gosta quando você fala isso, sabia? Tem gente que que se não entender bem vai querer até murmurar. Sabia que Jesus não gosta quando você fala, olha para o céu e fala bem assim: meu pastor é só Jesus? Jesus não gosta disso. Porque Jesus, ele não gosta de pessoas que quebram princípios. Se você disser que só Jesus é o teu pastor, sabe o que é que você está falando? Você está chamando Jesus de mentiroso. Eu vou te provar biblicamente. Se você disser que só Jesus é o teu pastor, você está chamando ele de mentiroso. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele escolheu discípulos. E desses discípulos, Jesus formou pastores. E um desses pastores, ele sentou com ele
antes de subir aos céus, Jesus senta com um desses pastores e chega assim para ele e fala assim: Pedro, tu me amas? E Pedro fala assim: te amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, já é chegada a minha hora de ascender aos céus. Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala bem assim: te amo, Senhor. E Jesus fala bem assim: Pedro, tu me amas, Pedro? E Pedro fala: te amo, Senhor. Então, Pedro, meu filho, olha, eu vou subir, vou retornar ao Pai. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Olha que coisa linda. Pedro, eu vou te empossar como pastor. Você e os outros vão empossar como pastores. E você vai ser o pastor presidente. A responsabilidade está sobre você. Maior. Eu vou subir. E vou passar o cajado para você apacentar as minhas ovelhas. E ali, Jesus sobe e Jesus deixa algo organizado. Jesus não é desorganizado. Jesus deixa algo organizado. Pedro, como pastor presidente, Tiago e João, como pastores auxiliares, e ali o corpo de obreiros apacentando as ovelhas. Apacentando quem? O corpo, apacentando, né? Apacentando a igreja de Cristo. Então, querido, Jesus, ele não é desorganizado. Jesus não é desorganizado. Outro detalhe importante aqui. Outro detalhe importante que eu quero esclarecer a vocês. Ó, você pode fazer seus cultos nos lares. Isso é legal, tá? Você pode fazer seus cultos nos lares. Ali a comunhão, o culto no lar é fantástico. O culto no lar é algo muito lindo. Você pode iniciar uma obra de Deus dentro do seu lar, na área da sua casa. Mas depois de um crescimento, você tem que orar a Deus para Deus direcionar para um local específico de adoração. Vou esclarecer algo aqui para vocês. Ah, pastor, a igreja primitiva, ela cultuava nas casas. Ok, ela cultuava nas casas. Mas a igreja primitiva cultuava de casa em casa. Quando ela iniciou, tá? Quando ela iniciou, por dois motivos. A igreja primitiva cultuava de casa em casa. Primeiro, por causa da perseguição do Império Romano e das outras seitas. Por isso que era um culto de casa em casa, porque a igreja era perseguida. Por exemplo, segunda-feira o culto era na casa do pastor André. O Império descobria que o culto era na minha casa. Chegava lá, ó, açoitava os irmãos, espancava os irmãos, levava os irmãos presos e outros até a morte. Mas a Bíblia diz que a igreja não parava de crescer. Terça-feira o culto era na casa da tia Fátima. Ó, o Império Romano descobria que estava tendo um culto na casa da tia Fátima. Chegava lá, ó, peia, todo mundo, o que é que vocês estão fazendo culto? Já falei que não era para fazer culto? Peia, prisão. Aí por isso que o culto era de casa em casa. E assim crescia. Era o primeiro motivo. Porque o culto era de casa em casa por causa da perseguição do Império Romano. Então tinha que mover. Tinha que mover. Segundo motivo, a igreja, né, o cristianismo ainda não era reconhecida
como religião. E Constantino, né, né, reconheceu depois o cristianismo como religião oficial do império. Entendeu? Aí sim os irmãos tiveram mais liberdade de cultuar nos cenáculos, cultuar na sinagoga e cultuar nos templos, queridos. Entendeu agora como é bom a gente estudar e esclarecer? Aí os irmãos tiveram mais liberdade. Queridos, quem disse que é para crente parar de congregar no templo? De onde é que tiraram isso da cabeça? E ainda vem pessoas querendo fazer lives, instruir a pessoas a não congregar na igreja. Cuidado, venham em defesa do evangelho, venham em defesa da teologia conservadora, venham em defesa das sagradas escrituras, em respeito a um dos maiores pregadores da história, abaixo de Jesus, que foi o apóstolo Paulo, um dos maiores implantadores de igrejas, chama-se apóstolo Paulo, muito organizado. O apóstolo, ele condenava de forma veemente, chamava atenção de forma veemente os irmãos que não queriam estar ali na igreja. Então eu venho em defesa de todos aqueles que amam a palavra. Queridos, repito, não existe congregar sozinho em casa. Não existe isso. Estamos vivendo um tempo atípico, agora sim estamos vivendo, tá? Estamos vivendo. Mas isso vai passar. Você está sendo acompanhado através das lives, através dos cultos online, tá? Mas quando isso passar, essa pandemia passar, que Deus dá um basta, um ponto final, né, nessa pandemia, a vacina também que está chegando. Quando você for imunizado, né, querido, volte à casa, ao local de adoração. Porque isso traz uma preocupação para nós. Isso traz uma preocupação. Ok, isso traz uma preocupação. A pandemia vai ter um fim. A pandemia vai chegar a um ponto final. Ela vai ter um fim. A vacina está chegando aí. E Deus vai colocar um ponto final. Mas só que as lives irão continuar. As lives irão continuar, os cultos online irão continuar. Mas só que, por outro lado, isso traz uma preocupação. Isso nos preocupa. Porque muita gente vai deixar, né? Não quero crer nisso, mas é uma observação, que muitas pessoas podem deixar de ir para o local de adoração para ficar só em casa assistindo os cultos online, para ficar em casa só assistindo as lives e falar bem assim, não, eu não vou para o culto hoje não, porque eu já assisti a live com o pastor André às 15 horas. Não vou para o culto hoje não, que eu já assisti a live com o pastor Wellington das 20 horas. Então isso é preocupante. Isso é positivo para um lado, mas preocupante por outro lado. Porque isso pode trazer um comodismo de você não ir para o local de adoração. Então, nós já estamos trazendo esse ensinamento antes para que você possa estar preparado. Você vai assistir as lives com a gente, você vai assistir os cultos online com a gente, mas no dia que tiver culto presencial no local de adoração, você vai estar lá no local de adoração, adorando, revendo seus irmãos, né? Ali, né? Podendo tocar na mão dos seus irmãos, podendo abraçar, ali no partir do pão, na comunhão e na
oração. Queridos, tanto no Antigo Testamento, eu convido a você a estudar a Bíblia. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento está declarado o povo ir para a casa do Senhor, adorar a Ele no templo. Que foi que Pedro e João foi fazer? Não só Pedro e João, mas N textos no Antigo Testamento, Novo Testamento. O que é que Pedro e João foi fazer às 3 horas da tarde? Onde para que eles foram? Onde Pedro e João foi às 3 horas da tarde? Quem sabe me dizer? Põe a resposta aí, vocês que estão estudando. Para onde é que foi Pedro e João às 3 horas da tarde, a hora nona? A hora nona? Hein? Para onde Pedro e João foi a hora nona e chegou lá e encontrou um paralítico lá na porta pedindo esmola? Para onde foi? Coloca aí para onde eles foram a hora nona. Irmã Evangelista Sônia, Evangelista botou assim: a igreja não deixou de ser igreja. As lives têm sido combustível desse corpo para manter-se vivo em movimento, gerando desejo de congregar. Perfeitamente. Tem sido um combustível enquanto você está em casa e vai continuar sendo um combustível enquanto você estiver em casa. E quando a pandemia passar também. Agora tem um detalhe, perfeitamente, como evangelista ela foi bem sábia, gerando o desejo de congregar. Agora, congregar onde? Congregar em comunhão com os irmãos, ali ó, no templo, no local específico. Isso mesmo, ó, aqui ó, presbítero Luiz Felipe, né, de Oviedo, falou bem assim, que Pedro e João foram para o templo, para a igreja. Eles iam para o templo, eles iam congregar. Queridos, Jesus, por isso que eu falo, cuidado com esses ensinamentos errados. Jesus, ele amava congregar. Jesus, ele amava congregar. Onde foi, queridos, que Jesus estava com 12 anos de idade? Ensinando aos doutores. Onde é que Jesus estava? Era na rua? Jesus estava na rua ensinando. E José e Maria à procura de Jesus e não achava Jesus. Eu faço a pergunta para você. Filipe já respondeu aqui onde Pedro e João estavam indo, né, na hora nona. Eu faço a pergunta para vocês. Onde Jesus estava quando o pai e a mãe dele estavam procurando ele por Jerusalém, que estava tendo uma festa, o povo tinha subido de várias partes para adorar o Senhor. Onde é que Jesus estava, queridos, com 12 anos, ensinando aos doutores? Onde é que Jesus estava? Estava na rua passeando? Onde era que Jesus estava? Hein? Faço a pergunta para vocês. Onde era que Jesus estava com 12 anos ensinando aos doutores? Jesus estava no templo ensinando aos doutores. Isso, no templo. E como é que existe pessoas ainda ensinando através de lives que você não precisa mais congregar no templo? Tá vendo como é bom você ter uma base teológica certa? Jesus estava no templo e quando o pai e a mãe encontram ele, preocupado, Jesus fala bem assim: por que vocês estão preocupados? Eu estou aqui na casa do meu pai. Glória a Deus. Parabéns, evangelista Sônia, no templo. Parabéns, evangelista Fátima, no templo com os doutores. Ali naquela comunhão, na congregação, no templo.
E isso foi na Nova Aliança, no Novo Testamento, gente. Não foi no Antigo Testamento, não, foi no Novo. Pedro e João também no Novo. A Bíblia diz que quando Jesus subiu, o que foi que Jesus falou para o povo ali no Monte das Oliveiras, quando ele subiu? Ficai em Jerusalém, se reúnam em Jerusalém. Os irmãos foram lá para o cenáculo, local de adoração, local específico de adoração. Ficai em Jerusalém, se reúnam em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus não falou bem assim, vá para cada um para sua casa, fica ali na sua casa cada um, que o Espírito Santo vai descer sobre vocês, cada um na sua casa ou na rua. Não, Jesus falou bem assim, olha, voltem, tchau, abençoe vocês, voltem, congreguem, se ajuntem no local específico, busquem, porque vocês serão revestidos de poder. E ali o povo se reuniu no cenáculo, orou, buscou, e o Espírito Santo desceu e foi algo forte e tremendo. Então, queridos, repreende todo incentivo errado teológico, incentivando o povo a não congregar, tá? Repreenda em nome de Jesus. Um texto que estão usando isoladamente é um texto bem assim. Eles falam bem assim, que Deus... Olha, como eles pegam textos isolados. Eles falam bem assim, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Olha o texto, olha a malícia. Para quem não tem entendimento ou discernimento de espírito, acaba indo na lábia desse povo. Eles falam bem assim, gente, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Querendo incentivar você a não congregar. Queridos, esse texto, quando fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, não tem nada a ver, não tem nenhuma ligação em você estar congregando com seus irmãos no templo. Não tem nada a ver isso aí não, tá, queridos? Tá? Não tem nada a ver, esse texto não tem nada a ver em relação a você não congregar. Esse texto quer dizer outra coisa, tá? Mas eles pegam esses textos isolados para querer tentar confundir a sua mente. Mas, nessa comunhão, nesse amor, nessa fé, essa fase vai passar. E logo, logo estaremos mais juntos no local de adoração, no templo de adoração do Senhor. Eu quero encerrar essa live, esse estudo aqui esta noite da Escola Teológica, contando um testemunho, que eu vivi esse testemunho. Foi em uma das minhas viagens lá na Europa. E está aqui o presbítero Felipe assistindo, e ele é minha testemunha. As igrejas lá na Europa não é igual aqui no Brasil, não. Uma igreja lá na Europa que congrega 20 crentes, 30 crentes, é considerada uma igreja grande. E eu fui uma viagem à Europa, e eu conversando com uma irmã, ela chorava, queridos. Eu conversando com ela chorava. E ela falava bem assim para mim, pastor, quando o senhor voltar ao Brasil, fala para os meus irmãos no Brasil a congregar de forma correta nos templos, a evitar de faltar
cultos, as programações. E ela chorando, ela dizia: que saudade que eu tenho, porque lá na Europa não é igual aqui não, que você tem 10 igrejas, 10 templos, e você escolhe todo dia que você quer. Se você quiser cultuar Deus aqui no templo, você cultua de manhã, de tarde, de noite. E lá na Europa não é assim não. Lá na Europa, uma cidade grande tem 2, 3 igrejas. Lá é estreito o negócio. E ela falando para mim: pastor, que saudade do meu país. Que saudade da minha congregação, de estar junto com os meus irmãos. Que saudade da ceia do Senhor, de estar ali na igreja ceando com os meus irmãos. Porque aqui na Europa não é assim. Não é assim aqui na Europa. Então, eu estou contando esse testemunho para nós valorizarmos mais ainda o que nós temos. Estamos vivendo a pandemia? Estamos. Temos que nos cuidar? Temos sim. Temos que nos precaver? Temos sim. Mas só que a pandemia vai ter um ponto final. Deus vai dar fim a essa pandemia e a vacina está chegando também. E breve, nós estaremos juntos em comunhão ali no templo, adorando o nome do Senhor. Tá aqui, ó, presbítero Felipe aqui testificando aqui, ó, é verdade, eu sei, é verdade mesmo. Queridos, vamos viver um novo avivamento nas nossas congregações, tanto nas congregações como nas congregações co-irmãs. Vamos viver esse grande avivamento. Então, muito cuidado com esses ventos de doutrina que estão ensinando por aí. Muito cuidado mesmo. É da vontade de Deus que você congregue, que você seja acompanhado. É da vontade de Deus que você seja abençoado. Na comunhão, no partir do pão, nas orações no templo, na igreja, juntamente com seus pastores, juntamente com seus irmãos. É bom demais, é maravilhoso. Queridos, tenho 2 avisos especiais antes de encerrar aqui a live. 3 avisos, né? Orem pela saúde do nosso pastor Wellington, está em recuperação. Ore para que Deus visite a saúde do nosso pastor. E breve ele estará conosco aqui em Brasília, né, para retomar as atividades. Orem pela saúde do nosso pastor que está em recuperação. Daqui a pouquinho, às 20h15, você migra daqui do Facebook e vai para o Instagram, que às 20h15 terá palestra com a psicóloga irmã Célia pelo Instagram, tá? Você vai sair daqui do Facebook e vai para o Instagram acompanhar a live com a nossa amiga doutora Célia Leite, ok? E o terceiro aviso principal, né, pela direção do nosso pastor, né, nós fomos direcionados por Deus e pelo nosso pastor a lançarmos o voto específico para a compra do lote onde há o local de adoração, onde há o templo. Queridos, será um voto específico. É obrigado? Não, não é obrigado, é proposto o seu coração. Mas será um voto específico que é legal. A igreja primitiva fazia votos específicos. Então foi proposto ao coração do nosso pastor, você que sentir no seu coração o Espírito Santo falar ao seu coração, você vai fazer um voto com Deus de R$1.000, tá? É o propósito, o voto de R$1.000. Pastor, mas como? Como, pastor? Deus pode fazer todas as coisas. Pastor, como é que eu posso fazer esse voto? Coloque diante de Deus. Deus vai te honrar. Eu já coloquei no meu coração. E eu tenho meu voto com Deus em relação a este propósito desse lote, porque nós somos pastores
e nós somos exemplo, e nós somos semeadores da obra. Está aqui no meu coração o meu voto, que eu vou fazer o que eu já fiz com Deus e irei cumprir o nome do Senhor. Mas você que for tocar no seu coração será um voto de R$ 1.000. R$ 1.000. Você pode ajuntar, você pode fazer um voto com Deus da venda de algo, entendeu? Que você queira vender, ou de causas na justiça. Há vários tipos de votos que você pode fazer com Deus. Senhor, me honra nessa causa e eu vou dar os R$ 1.000 de voto para a compra do lote onde está o templo. Eu creio que Deus é poderoso para fazer abundantemente mais além do que pedimos ou pensamos pelo poder de Deus que opera em nós. Então eu creio que Deus pode te abençoar muito mais. E você poderá dar mais do que R$ 1.000 de oferta. E Deus vai te honrar de uma forma tremenda. Então, o nosso pastor, direcionado por Deus, está lançando um voto. Nós estamos lançando um voto de R$ 1.000. Você que for tocado no coração, um voto de R$ 1.000 para nós podermos comprar o lote onde está o nosso templo central. Então, queridos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que participaram dessa live. Vai ter outras explicações referente a isso, sobre esse tema, sobre congregar, estar congregando na igreja, estar sendo acompanhada por pastor, ser acompanhado pela liderança, estar ali na comunhão, no partir do pão e nas orações. Problemas, nós iremos encontrar em qualquer lugar, mas só que isso não é motivo de você deixar de congregar, entendeu? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, falo aqui para vocês, a maioria das pessoas que não querem congregar no local de adoração, elas arranjam problemas em tudo, sabendo que o maior problema está nela. O maior problema está nela. Não está nas pessoas, não está na igreja. Não, é ela que não deixou Deus operar na vida dela. Foi ela que não deixou Deus operar na vida dela para ela ser curada, para ser liberta. Aí pronto, aí vai congregar numa igreja, aí sai da igreja. Aí fala, não vou congregar naquela igreja porque aquela igreja tem problema. Tá, ok. Aí vai para outra igreja. Não vou congregar naquela igreja porque aquela igreja tem problema. Vou para aquela outra igreja. Aí, queridos, o fim dessa pessoa, infelizmente, é perder a sua salvação. Porque o maior problema não está nas pessoas. Nós sabemos que a igreja é constituída de seres humanos. A igreja está ainda no estado imperfeito, porque a perfeição da igreja dá-se-á no dia do arrebatamento. Mas o maior problema está nessas pessoas. Elas que têm que abrir o coração para Deus abençoar. Porque eu digo algo para vocês. Se nós decidirmos ser bênção na igreja, ninguém tira a gente da nossa posição, da nossa visão. Se você chegar bem assim, eu vou congregar neste lugar, e eu vou ser bênção nesse lugar, ninguém, querido, pode vir a tribulação que for, ninguém vai tirar você da visão de submissão, de obediência, de espírito, de corpo, de unidade. Ninguém vai tirar você desse propósito. Pode vir ventos na igreja, porque a igreja passa por ventos, a igreja passa por lutas, toda a igreja passa por lutas, mas você vai estar ali, na posição de Deus, e batendo no peito e dizendo bem assim, independentemente da luta que a igreja esteja passando, mas eu vou ser bênção. Eu vou ser bênção onde eu congrego, vou ser bênção na vida dos meus pastores, vou ser bênção na vida dos meus irmãos. Eu sou curado para curar. Escreva aí para a gente encerrar nossa live.
Eu sou curado para curar, tá? Você que é bênção, onde você congrega, você é curado para curar. Escreva aí nos comentários. Eu sou curado para curar. Escreva aí para a gente encerrar nossa live. Eu sou curado para curar. Então, queridos, que Deus abençoe vocês poderosamente. Obrigado pela participação de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Eu não sei qual será a programação do pastor Wellington em relação às lives essa semana, então não posso dar aviso por ele. Qualquer coisa ele avisa os irmãos via Facebook ou via WhatsApp. Entendeu? Então que Deus abençoe. Em nome de Jesus. É isso aí. É isso aí, irmã Edilene. Eu sou curado para curar. É isso aí, Felipe. Eu sou curado para curar. Você tem que ser bênção onde você congrega. É isso aí, mulher de Deus missionária Márcia. Eu sou curada para curar. Ou seja, a Márcia, ela é curada. A Sônia, ela é curada. Então, onde elas congregam, é bênção. Elas vão ser usadas por Deus para curar pessoas ali dentro que são doentes, que não são libertas. E assim elas vão continuar a ser bênção dentro da igreja onde elas estão. Não vai aceitar fofoca, né, vinda da parte do inimigo, usando pessoas. Não vão aceitar espírito de contenda. Não vão aceitar espírito de divisão. Não vai aceitar divergências que estejam de desacordo da palavra de Deus. Então, queridos, nós somos curados para curar. Em nome de Jesus, seja abençoado de forma linda e maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado. E que o nome do Senhor seja glorificado. Quarta-feira, de 8 às 9, oração no templo. Quinta-feira, às 19h30, culto presencial no templo. Sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, oração. Sábado, clamor da meia-noite. Amém? Sábado, clamor da meia-noite. Vai ser uma bênção. E o nome do Senhor será glorificado. Em relação às lives do pastor Wellington, ele vai estar avisando particularmente os irmãos, né? Porque como ele está em estágio de recuperação, eu não posso falar de alguma programação da parte dele se não for confirmada. Mas que o amor de Deus, queridos, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com essa igreja linda, linda, linda e abençoada em nome de Jesus. E nós, breve, tá, gente? Breve, né? Isso vai passar e todos nós estaremos naquela festa linda no templo, podendo se abraçar, chorar junto, orar junto, nos perdoarmos, né? Cearmos juntos e olhar dentro do seu rosto e dizer: eu te perdoo, minha irmã, me perdoe em nome de Jesus. Isso é igreja, igreja é comunhão, igreja é estar junto, igreja é estar em comunhão no partir do pão e nas orações. O nome do Senhor será glorificado. Alabarakamanávia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. E vamos lá, né, para o Instagram, né, ouvir a palestra com a doutora Célia. Deus abençoe a todos, um forte abraço. Curta e compartilhe essa live. Vamos congregar, porque congregar no templo é da vontade e é princípio de Deus.